E eu quero te dizer que é bom você ter em mente que o cuidado com a dimensão espiritual humana é fundamental, porque a falta de um ambiente de cuidado com a espiritualidade, como já visto nos estudos, é um fator de risco para a pessoa desenvolver esse comportamento. Cuidar da nossa vida espiritual é algo que a ciência já aponta como possibilidade de cura, porque o ambiente religioso propõe refletir sobre a busca de sentido para a vida, sobre a busca de um propósito para a pessoa no mundo. E eu sei que você pode ter aí sua dificuldade, seu preconceito quanto ao ambiente religioso, mas cuidar da sua dimensão espiritual não precisa ser necessariamente dentro de uma sinagoga, dentro de uma mesquita, dentro de uma igreja, dentro de quaisquer outros ambientes religiosos. Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia. Ele viveu nos campos de concentração e certa vez ele mencionou: quem tem um porquê suporta qualquer como. Se a gente tem um propósito fixo, os comos da vida ficam mais suportáveis. Pensando na família, é um espaço, segundo as pesquisas, viu, de fortalecimento emocional, de desenvolvimento de resiliência para a vida. Como é um termo em alto, eu acredito que você já deve até saber que a resiliência é um termo emprestado da física que fala da capacidade dos corpos de sofrer um alto impacto e voltarem à sua forma original, como se nada tivesse acontecido. Fazendo leituras e pesquisas, eu encontrei uma escala e eu quase fiz xixi nas calças quando eu li a respeito disso. Essa escala se chama Parent-Child Connectedness Questionnaire, ou Escala de Conexão Familiar. É uma avaliação validada. Eu já expliquei o que é um estudo, uma avaliação teste validado em algum vídeo anterior aí. Significa que os estudos já apresentam que a família é eficaz para mostrar a necessidade de se conviver em família, de um indivíduo se desenvolver enquanto pessoa saudável. Quão conectado uma criança ou adolescente se sente aos seus pais, é o que esse estudo vai querer pesquisar, aponta para uma investigação sobre a saúde emocional. Quão conectada a gente é com o nosso ambiente familiar, mais saudável a gente se torna. Um ambiente saudável, claro. Então, esse instrumento ajuda na atenção a fatores de proteção para adolescente. A família é um fator de proteção para jovens não se envolverem em comportamentos de risco, tá, pessoa? Agora, eu acho que você vai quase cair da cadeira como eu. Um estudo mostrou a top razão, a razão máxima, o motivo principal dos adolescentes do estado norte-americano de Minnesota atrasarem a primeira relação sexual. E esse motivo top tá no fato de um ou ambos os pais fazerem objeção. Isso mesmo que você ouviu. Um ou ambos os pais se posicionarem contra aquela primeira relação sexual ainda na adolescência. Eu não tô falando com a galera que acredita no meu corpo, minhas regras, tá? Eu me posiciono sim como uma pessoa conservadora. E eu tô dizendo isso não porque você saia desse vídeo, e se você quiser sair também, lógico que você tem direito de fazer isso. Eu consigo sim acolher e ouvir os adolescentes que queiram trazer os seus conflitos, falar das suas experiências sexuais, falar dos seus desejos, das suas vontades. E eles não precisam nem saber sobre aquilo que eu penso ali naquele momento da sessão com eles, porque em atendimento não importa a minha opinião, não interessa o que eu penso, o que eu acho sobre ele ou sobre a vida. Mas eu tô falando sobre minha opinião aqui. E isso pode parecer até sem sentido para quem tem um pensamento diferente e tá tudo bem. Pode parecer para essa pessoa ridículo que eu mencione esse estudo aqui, tipo, o que tem a ver um adolescente fazer suas experiências sexuais? Não tem nada a ver, gente, tem mais a que fazer mesmo. Mas, de qualquer forma, como que essa informação sobre a questão da família nos serve aqui nesse vídeo sobre autolesão não suicida? Se ele pode atrasar a primeira relação sexual por causa da objeção dos pais, ele também pode não se lançar em demais comportamentos de risco. É sobre isso. Eu quero fazer um vídeo especificamente para falar sobre a visão científica, ou seja, como a gente pode falar que a família, de modo aquela expressão que todo mundo adora usar, né? Cientificamente comprovado, ou estudos apontam que, são expressões que muita gente gosta de usar, eu gosto de ouvir, estudos apontam, é cientificamente comprovado, me dá uma certa segurança. Mas eu quero trazer, de modo cientificamente comprovado, como a família faz toda a diferença no desenvolvimento saudável de uma pessoa. Eu sei que você pode perguntar, mas e a pessoa que não tem família? Sim, de fato, tem que existir, deve existir uma preocupação com outros meios que possam ser um suporte para essa pessoa, lógico. Ou seja, como a gente pode pensar em suprir uma pessoa que não por escolha sua não tem um ambiente familiar como é desejável para o seu desenvolvimento? Sim, isso é preocupante. Então, por que eu estou levantando isso agora? Para conscientizar os adultos sobre como eles precisam ser conscientes mesmo. Trazer esse alerta de como os adultos precisam ser conscientes e consistentes na formação das suas famílias. Uma vez uma certa aluna disse pra mim assim: Sueli, eu acho que todo mundo antes de ser pai e de ser mãe tinha que fazer terapia, porque evitar muito estrago na vida da gente. Ela disse isso, eu fiquei chocada, porque eu tava dando aula na época para 8º ano, 13, 14 anos, falei, poxa, essa menina sabe o que ela tá falando. Mas pra dizer que casamento não pode ser teste,
A gente precisa pensar mais sobre as escolhas que a gente faz, sobre as decisões que a gente toma, porque quando a gente forma família, as decisões tomadas não passam a ser mais aquilo que tem consequências só sobre mim. Eu não tô falando isso aqui para dizer que quando os casais se divorciam, significa que eles não pensaram bem nas suas escolhas antes. Não, cada um sabe onde aperta o seu sapato, cada um sabe as dores e as delícias de ser o que é, de ser família no seu contexto. Pensando de modo como até essa questão do processo de separação e divórcio pode ser feito de modo a minimizar ao máximo, quando for possível, os efeitos sobre seu ou seus filhos. De que maneira eu posso pensar, de que maneira eu posso colocar o meu filho, conscientizar o meu filho e trazer a verdade para ele sobre o processo, não livrando ele da dor, como a gente quer fazer. E eu sei que esse assunto ele é bem sensível, eu sei que eu não sou nem conhecida, eu já posso logo ser odiada e cancelada, sem ser conhecida, mas eu quero trazer o que as pesquisas, o que a ciência diz pra gente sobre como uma pessoa pode ser um ser humano mais saudável. Afinal, a vida é sobre passar por dificuldades. É sobre ser humano, é sobre ser vulnerável, é sobre alegrias, mas também é sobre tristezas, é sobre perdas. Como uma pessoa que não teve um suporte emocional ou que não tem esse espaço de apoio e confiança pode enfrentar isso tudo que a vida propõe pra gente sem escolha? Muitas vezes a gente não escolhe. Se ela não aprende que o seu cérebro pode ser devidamente preparado para pensar em soluções saudáveis, em caminhos de vida e não de morte, nem física e nem emocional. Então, se eu nasci nessa família na qual eu estou inserida, ou se eu fui adotada, se eu fui acolhida por uma família, se eu sou ainda imatura, se eu ainda não sei muito sobre a vida, quem pode me ensinar? Se não somente um ambiente de pessoas igualmente, minimamente saudáveis emocionalmente. Agora vamos para a última parte da apresentação dessas pesquisas, que é como lidar com esse desafio em casa ou na escola, com um amigo, ou se você for um professor com um aluno que veio relatar isso a você. Eu e você precisamos saber que a ajuda adolescente não acontece apenas por parte de profissionais, mas principalmente uma ajuda, um apoio, acontece a partir de pessoas próximas, principalmente aquelas responsáveis pelo desenvolvimento saudável do adolescente. E essa ajuda vai envolver acolhimento com escuta, sem julgamento como ponto inicial. Mas claro, essas pessoas próximas, elas precisam de orientação para esses cuidados. Essa orientação tem que envolver o que é o fenômeno da automutilação e quais são as posturas necessárias a se manter no ambiente familiar, com o objetivo de reduzir as ações do adolescente em direção a esse comportamento. Então, tem que haver essa consciência mais técnica, digamos assim. Agora, como lidar com esse comportamento aí na sua casa, como você aí como amigo, como eu disse, como professor? Eu vou falar aqui 8 ou 9 propostas, você tenta ver aquelas nas quais você mais se encaixa. Pelo menos uma delas eu acredito que você vai se encaixar. Primeira proposta aqui, e essa é a que eu considero mais importante, inclusive para médicos e outros profissionais. Mas principalmente, e aí por que eu tô falando para médicos e profissionais? Eu não sei se esses profissionais estarão aqui me ouvindo, eles já têm informações suficientes, eles já sabem, eles não precisam desse vídeo informativo. Mas se você é uma pessoa que está levando seu filho, seu adolescente, propondo a um profissional, saiba disso. O profissional, mas você também como familiar precisa fazer o quê? Validar, eu já falei isso, mas eu vou reforçar, validar a experiência do adolescente. Mostrando para ele que você ouviu, que você tá levando as dores dele a sério. Deixa esse adolescente falar sem ficar fazendo interrupções, sem ficar fazendo intervenções, mesmo que a fala dele pareça desconexa, sem sentido. E a expressão é nunca, jamais, em tempo algum, emita seus julgamentos. Nunca. Mantenha sua calma, respira, se concentra na pessoa, porque naquele momento você precisa ter em mente de que quem importa é ela. O importante não é você, os seus valores, a sua compreensão da vida, como você acha aquilo horrível. O importante é a pessoa, então foca nela. Segunda proposta, depois de você validar, mostra para ela a compreensão sobre as emoções. Estão interrelacionadas, mas olha só, como que você pode fazer isso, de mostrar que você compreendeu? Pergunta, e o que mais? Quando eu pergunto, eu mostro interesse. Olha, eu tô realmente preocupada com você. Você quer falar mais sobre isso? Quer falar mais sobre como praticar isso faz você se sentir? Ou você pode dizer, quero muito te ajudar, quero muito te ouvir mais, você pode me contar mais sobre o que leva você a ter essa vontade? E aí não se preocupa tanto, você que tá ali com a pessoa, com o porquê. Eu sei que a nossa tendência, a tendência da maior parte das pessoas é, por que você faz isso? Mas só que o porquê vai levar a pessoa a se justificar, a encontrar desculpas e também a se culpar muito mais
Porque por vezes nem mesmo esse adolescente tem clareza dos porquês, do porquê que ele está fazendo. Chegar à causa é o que a gente realmente quer. A gente não vai conseguir chegar a essa causa se a gente não prestar atenção no que a pessoa está trazendo no relato, sobre o que ela está sentindo. Então, confirma que você percebe que as emoções dele são compreensíveis. Em relação ao que ele relatou, em relação ao que ele está vivendo, nossa, eu consigo entender, isso que você está vivendo é mesmo muito difícil. Eu imagino que deve ser difícil para você. Pode não ser difícil para você que ouve, mas você tá pouco importando nesse momento, tá? Não leva pro coração, eu sei que pode parecer pesado, não leva pro coração isso que eu tô falando não, mas o que importa é a pessoa. Terceiro ponto, não se engane. A causa não tá na situação vivida em si. Não tá no abuso ou no bullying em si. A situação ela foi apenas um despertador, um potencializador, um boom do que a pessoa já estava interpretando sobre ela mesma, sobre o mundo. A causa ela vai ser, então, o modo como esse adolescente interpretou o que foi vivido por ele. Porque senão todos os adolescentes que sofrem bullying se autolesionariam. Então, as interpretações que ele faz são a nossa real necessidade de compreensão. Porque ali, nessa interpretação, vão morar as crenças que a gente precisa desconstruir, que precisam ser trabalhadas, as visões de mundo que precisam ser ressignificadas. As crenças, aquilo que ele acredita sobre si mesmo, logicamente, são assim, em torno do quê? É dele mesmo, né? Eu sou incapaz, eu me sinto burro, eu me senti mal compreendido, eu não dei conta de alguma coisa. Talvez ele ache que todos deram e ele não. Se ele se vê de um determinado modo menor, pequeno, humilhado, exposto, se ele enxerga o corpo dele de uma forma negativa, se alguma ação ou fala do outro reforçou nele a ideia ou a visão que ele já trazia. Como eu disse, se ele se sentiu, sei lá, exposto em algo que ele não queria que fosse notado, se ele acredita que ele deveria ter agido desse ou de outro modo, sabe? A causa não é, por exemplo, o abuso. Eu sei que isso parece absurdo, mas tá naquilo que ele sentiu a partir do abuso, que sim, foi o gatilho. Então é prestar atenção no que ele interpretou disso que ele viveu. Os nossos traumas nos afetam assim, não pelo trauma, mas o que a gente interpretou do trauma vivido. Quarta, cuide do ambiente no qual o seu adolescente está. Cuida da sua casa. A gente sabe que a atenção para uma mãe que vive isso é real, mas por vezes essa mãe vai poder, mesmo sem perceber, tá transmitindo as suas dores, as suas angústias, sabe? As suas inseguranças para o adolescente, a ponto de gerar um ambiente de ansiedade por conta da tensão, é um ambiente tenso. Isso aqui é no sentido da mãe ou do pai que vai querer ficar constantemente se certificando. Você não tem nada na sua mochila não, né? Ou quando alguém fala sobre o assunto, todo mundo fica naquele climão, ou você pode não deixar o adolescente sair, lavar a louça, porque você tem aquele medo dele pegar alguma faca. Isso quando a casa ainda tem objetos pontiagudos, né? Existem casos que é necessário, por indicação lá do profissional, fazer aquela limpa dentro de casa. Eu não quero com isso dizer que você tem que se despreocupar. Deixa pra lá, fica de boa, dorme suas noites de sono tranquila, não fica preocupada, nada disso. É que quanto mais pressionar a pessoa que vive isso, colocando essa pessoa sob constante atenção sobre o assunto, e você não permite que essa pessoa relaxe, sabe? Você fica ali falando sobre aquilo, trazendo aquilo, aquele assunto fica em pauta o tempo todo e as pessoas não conseguem abandonar aquela questão, aquela ideia. E nem é incomum, infelizmente, que quando uma família tem um adolescente que sofre com esse ou qualquer outro tipo de transtorno, ou os outros filhos sejam esquecidos. O outro filho, até mesmo o marido ou a esposa, viram membros invisíveis da família. Tudo passa a girar em torno do adolescente que apresenta determinada condição. Que, como eu falei aqui no caso, a gente está falando da autolesão não suicida, mas pode ser um outro tipo de dificuldade. Ou até uma doença. E eu sei que não é fácil, mas eu quero dizer que o equilíbrio é necessário. E sabe, nos caminhos possíveis de se chegar até esse equilíbrio, expondo o assunto. Os não ditos em uma casa, em um lar, eles sempre vão ser uma brecha aberta, um buraco aberto para as tensões reais na família entrarem em erupção, como um vulcão. Então traga o assunto à tona, não precisa fazer um monte de perguntas, mas fala sobre ele como a partir daquilo que cada um sente, como cada um se sente diante daquilo. E não para apontar o dedo, porque senão o adolescente, eu me sinto extremamente triste, me sinto angustiado, o adolescente pode se sentir mais culpado, pode trazer isso à tona para ele, tá vendo? Se você não inventasse isso, ou se você não quisesse, ou se você quisesse realmente mudar, isso não estaria acontecendo na nossa família. Não é sobre isso. É sobre ser sensível com o outro, é sobre ser empático, é sobre falar como diante da autolesão, e aí você tem que dar nomes aos bois sim, como diante da autolesão você como mãe se sente impotente. Como que você gostaria de ajudar seu filho? E por isso você quer fazer para ele um pedido genuíno. Como eu posso te ajudar?
Eu sei que não é tão simples quanto está parecendo, tá? Falar aqui, porque a depender do modo como a família já era antes desse tipo de situação acontecer, pode ser que a tentativa de conversa já soe como ameaça, como acusação, falação, como aquele estabelecimento, a manutenção da tensão que já existia. Mas eu quero te encorajar mesmo assim, não desista. Começa modificando as interações que você tem com esse adolescente. Então, se você tem uma interação sempre de falação, de briga, sai desse ponto, sai desse lugar. Chama, por exemplo, o seu adolescente aí para ir num shopping com você e não fala sobre o assunto. Porque também tem esse lado, famílias que insistem em querer falar sobre o assunto o tempo todo. E o problema não está em falar. O problema está na abordagem, na forma como querem conversar a respeito disso. Então, no passeio, se distraiam, façam coisas normais, digamos assim. E aí vem a quinta proposta para você.